Opa, aqui é o Thiago e nesse vídeo eu vou mostrar para você como que eu fiz para construir esse pedaço do universo, essa galáxia estelar, e você pode fazer também se você quiser. O link vai estar na descrição aqui do vídeo. Eu vou estar utilizando a linguagem C com o framework do SDL, que é o mais famoso e o mais comum aqui dentro da comunidade de C e C++. Então bora lá. Primeira coisa, eu construí a estrutura base, criando a seção de diretórios. Nesse momento eu estou utilizando o macOS, então eu vou estar utilizando o Clang para fazer a compilação. Então, se você está utilizando o Windows, você vai ter que ter instalado o SDL no seu computador. Nesse caso aqui eu estou utilizando o .framework e no Windows fosse, por exemplo, DLL. O próximo passo foi adicionar a biblioteca do SDL, o header file dele. Eu vou começar construindo uma janela tradicional do SDL. Então é uma janela ali simples de 1280 por 720. Também gosto de colocar uma função para fazer a checagem de todas as inicializações. Geralmente o SDL pode prover algum erro para a gente, caso a gente configure errado. Então eu já faço essa checagem em toda a função necessária, isso evita menos linhas de código também. Então precisamos também de uma surface, basicamente a superfície onde o nosso window vai estar trabalhando, e também o renderizador, o nosso SDL render. Obviamente depois eu vou destruir todas elas assim que o aplicativo finalizar, o nosso app, mas eu já vou fazer isso aqui logo no começo. E a gente precisaria do main loop, o loop principal, para fazer a nossa janela aparecer e não necessariamente fazer um flash no app e desaparecer. A gente vai precisar desses eventos para escutar as mensagens que estão chegando na Windows, seja resize de tela, seja teclados. Ok, janela pronta, agora chegou a hora de fazer o app funcionar. Então o primeiro passo é construir um ponto na tela, um retângulo onde a gente pode estar utilizando vários outros retângulos, e com isso a gente vai fazer uma projeção 3D com base em cima do elemento 2D. A gente tem um plano 2D aqui, que é a nossa janela, e a gente precisa de uma maneira ou outra transformar essa janela em 2D para 3D. Então eu vou começar a fazer isso daqui. Primeira coisa, eu vou fazer uma estrutura de dados, uma structure, que vai ter os elementos dessa estrela. A gente vai fazer o campo estelar. Então nós temos o eixo X, Y e Z, e nós teremos também uma capacidade máxima de estrelas que a gente vai conseguir visualizar naquele pedaço do universo. Então eu vou adicionar duas por enquanto para testar, e vamos inicializar elas em qualquer posição na tela. Então a gente vai fazer uma randomização, um elemento randômico, um valor qualquer, e aqui dentro do C a gente tem a function range, ela pode gerar valores aleatórios. Como eu preciso gerar valores aleatórios do valor negativo até o valor positivo, porque o centro da tela que eu quero renderizar é o meio, então se a tela tem, por exemplo, 720, eu quero 720, a metade dela para a esquerda e a metade dela para a direita, sendo que o ponto zero é o centro. Então eu vou estar utilizando a função range vezes 2, então eu vou multiplicar o tamanho dela e depois vou reduzir ela para fazer com que ela fique ao centro da tela. Também vou estar utilizando o operador módulo para limitar o máximo que a gente vai poder fazer de números randômicos para adicionar no eixo X, então a gente vai poder adicionar somente o máximo dele aqui, tá? E agora a gente vai fazer a exibição de uma dessas estrelas, a quantidade dessas estrelas dentro da tela, como se fosse retângulos por enquanto. Então a gente vai utilizar o render draw rect para a gente fazer alguns retângulos. Ele precisa de uma structure, que é o SDL rect. Então, como a gente já tem as coordenadas, eu vou só passar do meu campo estelar para lá. A largura e a altura eu vou estar utilizando o raio vezes 2. Então ele vai ter uma proporção realmente quadrada. Então para aparecer realmente a gente precisa do render present e também o update da surface para realmente fazer o flash, realmente fazer o glitch da tela, ou seja, pegar tudo que a gente desenhou e jogar de fato na tela. Também vou adicionar uma cor, senão a gente não vai conseguir visualizar as estrelas nesse campo estelar. Então eu vou adicionar todas elas como branco. E aí um pouquinho de limpeza de código e também para tentar identificar aquele bug, porque que não está aparecendo as estrelas. Então eu troquei aqui para o fill rect para a gente preencher todo o retângulo, para ver se realmente aparece, ainda não aparece. Eu vou dar uns prints aqui para ver onde está o erro. Bom, tem poucas estrelas, eu vou adicionar mais, então é isso que está acontecendo. Beleza. Com mais estrelas a gente consegue visualizar onde elas estão aparecendo. Então elas não aparecem todas porque está de uma forma randômica. E está caindo muitas vezes fora do ponto que a gente precisa.
Então vamos lá, vamos começar a adicionar o eixo Z, fazer a proporção do eixo Z. Então se a gente pegar qualquer elemento, no caso x ou y, e dividir pelo Z, a gente vai conseguir fazer o processo de zoom in, zoom out, ou seja, a gente vai conseguir simular um plano 3D dentro do plano 2D, apenas modificando a propriedade de Z. Então quando a gente está em 1, a gente está em 100% da tela, ou seja, nós não temos nada no plano Z. Conforme a gente vai aumentando o tamanho do Z, automaticamente a gente vai distanciando da estrela. Isso faz com que aquele efeito de que algo está se aproximando aconteça para nós visualmente falando. Então a gente vai começar a acrescentar esse número, ou decrementar esse número na verdade, para a gente conseguir visualizar na tela ele se movimentando. Então, como é um número muito pequeno, eu vou sempre multiplicar pelo tamanho da tela máxima, seja do eixo X ou do eixo Y. E aí, conforme for passando, eu vou adicionar uma variável chamada de velocidade, velocity, onde eu vou aumentando o tamanho conforme o loop vai acontecendo. A gente vai fazendo com que o eixo Z modifique as propriedades do X e do Y. Então eu vou limpar a tela também e aqui você pode ver que ele está se movimentando. Quando ele passa do valor negativo, ou seja, fica menor do que 0, ele reseta. Então a gente tem que fazer um if aqui para evitar que ele volte ao estado natural como ele estava, senão vai ficar um loop indo e voltando as estrelas. Então sempre que ele tiver menor que 0, eu vou resetar o eixo Z dele para o máximo possível da tela, ou seja, ele vai ficar bem longe, quase invisível para nós. Isso faz com que agora sim a gente tenha um campo estelar vindo do fundo para frente da tela. Só que ele não está no centro da tela, então eu vou precisar dividir a tela em 2, e dividindo a tela em 2, eu vou fazer meio que um offset de todos os elementos para ir para o centro da tela. Então o meu centro de verdade agora no eixo X e no eixo Y é realmente o centro da tela. É só modificar agora as propriedades e pronto, o nosso eixo X e Y começa exatamente no centro da tela. Agora eu também só vou desenhar todas que estiverem visíveis, senão eu vou ficar fazendo render desnecessário. Então todo mundo que estiver fora do plano da janela, eu não vou desenhar, vou pular nesse if aqui. Beleza, e agora a gente pode trabalhar com o tamanho das estrelas, porque mesmo que ele esteja longe, a gente não tem essa percepção de distância. Então eu vou trabalhar também com o raio a partir do eixo Z. Então eu vou sempre dividir o eixo Z com o máximo possível de largura, e conforme for passando eu vou aumentando o tamanho do raio conforme as estrelas vão aparecendo. Então a gente terminou aqui já basicamente o campo estelar. Agora a gente vai transformar tudo isso daqui para um círculo e também a gente vai pôr um rastro, como se fosse uma linha, para a gente ter essa sensação de que as estrelas estão realmente rápidas no universo. Então a gente precisa só modificar o eixo Z, né? Então a gente vai armazenar a posição anterior, vou chamar de preview Z. A gente adiciona uma linha baseada no frame atual menos o anterior. Então a gente também precisa resetar toda vez que isso acontecer, senão vai ficar umas linhas bizarras na tela. E a gente tem ali um rastro baseado na velocidade. Quanto mais rápido a gente tiver, maior vai ser o rastro das estrelas no plano 2D. Beleza, então vamos construir agora a nossa função de desenhar um círculo. Por padrão, o SDL não tem um Draw Circle, então a gente vai construir círculos a partir de um ponto. Aqui não vai ser muito performático, porque eu vou fazer meio que um loop circular, para eu pegar a partir do cosseno e do seno a posição máxima daquele raio para a gente desenhar, né, um círculo, mas vai funcionar para o nosso exemplo aqui, não tem problema nenhum, mesmo perca um pouquinho ali de performance. Então tá lá, a gente finaliza aqui o nosso universo, pedaço do universo. Vamos adicionar agora um mouse, um evento de mouse, para a gente ter uma visão como se fosse a própria pessoa dentro do universo. Conforme a gente for modificando o mouse, a gente consegue ver no plano a posição que a gente está. Opa, pera aí que as linhas ficaram bizarras, a gente precisa também modificar o plano anterior. Então tá lá, a gente já conseguiu visualizar como ficaria o projeto final. Então se você gostou, deixa seu like, comenta, deixa seu comentário o que você achou, deixa sugestões também de próximos vídeos, porque isso ajuda demais aqui o trabalho. Vamos ajudar o canal aqui a crescer, comentando bastante aqui no comentário e deixando seu like, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.